Fala pessoal, tudo bem? Diogo Costa aqui, AppSheet Brasil, aula 2 do curso Aprenda AppSheet em 2023, do início até o intermediário. Vamos lá. Na aula passada nós aprendemos o conceito básico de sistemas que envolvia três pilares, né, que compõem qualquer sistema: banco de dados, também chamado database, front-end, né, que envolve duas ah, particularidades especiais dela, né, que são a User Experience, ou seja, jornada do usuário, e User Interface, que é o design, né, tudo aquilo que o nosso usuário vê, que a gente deve trazer para uma forma fluida e agradável, né? E por último, o terceiro pilar, back-end, né, que é onde residem as nossas linhas de código, onde no AppSheet nós teremos expressões ao invés de código, onde elas raramente vão passar de 5, vão ficar entre 5 e 10 linhas quando um código, quando uma expressão seja for mais complexa, tá, pessoal? Então vamos lá. Hoje a gente vai ensinar como é que a gente se cadastra na ferramenta, né? E os primeiros passos de configuração do AppSheet, tá bom? Então, pessoal, o primeiro passo aqui nós vamos entrar no appsheet.com, ok? Nós precisamos ter uma conta do Google, ok? Então, quando nós temos uma conta no Google, nós consequentemente temos uma conta no Drive do Google, que é a nuvem, né? Que é aquele HD virtual que nós temos, onde a gente consegue armazenar alguns arquivos nossos. Então, nós vamos aqui clicar em Sign In, ok? E nós vamos basear esse curso todo, o nosso login através da intermediação da Google, ok, pessoal? Vamos clicar aqui em Google. Aqui eu consigo acessar a minha conta, tá, pessoal? Vou acessar. Nós vamos permitir essa autorização aqui. E pronto. Nós já estamos na ferramenta, tá, pessoal? Aqui são todos os aplicativos que eu mexi recentemente, tá? Aqui nessa segunda opção, nós temos a opção de criar bancos de dados, ou seja, aquele pilar da database. Nós podemos criar databases sediados na própria ferramenta AppSheet. Não vamos utilizar isso nesse curso, tá? A nossa database sempre será uma planilha do Google, pessoal. E ah, aqui nós vamos ver os aplicativos compartilhados conosco, né, no recente e também criado por nós, tá? Vocês podem ver que aqui o Owner, eu tenho alguns compartilhados comigo e esse que tem aqui como Me, de Owner, ele é é de minha autoria, tá bom? Aqui a última modificação que eu fiz, Last Modified, e aqui o status do nosso aplicativo, Prototype, né? Que é quando o aplicativo ele não foi implementado ainda, então ele não tem nenhum risco de ser pago, ok? Nós falaremos sobre as contas do AppSheet na terceira aula, próxima aula, e implementado, ou seja, deployed, né? É quando o aplicativo ele já foi autorizado a sair da fase de testes, né? E ele agora funciona de ponta a ponta. Então, ele tem as suas funções de automação de bot, como, por exemplo, disparo de e-mail após uma inserção de uma nova linha no banco de dados, e algumas outras ferramentas, né, do nossa funcionalidade do AppSheet ativadas, tá, pessoal? Então, aqui no nosso menu esquerdo, nós temos a opção de criar um novo aplicativo. A gente consegue criar a partir de nossa própria base de dados, ou seja, planilhas do Google. Nosso curso vai residir nesse padrão, tá? Começar um aplicativo baseado em um template, pessoal. A AppSheet, aqui no menu superior direito, em templates, ó, abrindo uma nova aba aqui, vocês vão ver que ele tem a disponibilidade de alguns aplicativos já pré-produzidos, onde a gente consegue, ó, iniciar os nossos próprios a partir desta ideia, tá? Então, se eu estiver procurando algum de inventário, por exemplo,
já apareceu aqui, ó, Simple Inventory, ok? Então, nós temos aqui algumas ideias já pré-definidas pelo AppSheet. A gente pode basear os nossos aplicativos a partir daqui, né? Se nós não quisermos copiar, mas nós quisermos ver como ele funciona, nós simplesmente clicamos aqui em Explore e nós conseguimos navegar em todas as configurações e as linhas de expressões do back-end, né, do aplicativo criado aqui, uma simples pesquisa, né, um quadro de Kanban. Tudo isso a gente consegue ver como foi produzido nesses templates aqui, ou seja, nesses exemplos de aplicativos criados pela própria produtora do AppSheet, tá bom? Não vamos focar nisso aqui também, vou fechar essa aba. Nós vamos sempre criar, ó, pessoal, apps a partir da nossa própria database, ok? Ou seja, a partir da nossa própria data, ok? Aqui no menu esquerdo nós podemos ver os aplicativos foram compartilhados com a nossa conta, né? Isso serve para no futuro, quando vocês forem consultores da ferramenta ou então quiserem ajudar outras pessoas, vocês pedem que ele compartilhe o aplicativo com vocês em um menu superior que eu vou falar na quinta ou na sexta aula, tá bom? Então, nós já passamos, elencamos passo a passo aqui, né, desse menu lateral esquerdo, ok? Já expliquei a diferença entre essas opções de apps, né? Aqui nós vamos ver os nossos aplicativos criados, aqui nós vamos ver as nossas databases criadas. Nós não vamos mexer com essa database, tá, pessoal? Nós vamos mexer só com database baseada em Google Sheets, tá bom? Aqui nós podemos pedir ajuda para a ferramenta e aqui nós podemos ver as configurações da nossa conta, tá bom? Então, vocês podem ver aqui que eu tenho um AppSheet Starter, né, plano, ou seja, eu pago $5 por mês e eu tenho direito a algumas funcionalidades extras, ok? Aqui eu posso ver um atalho para essa tela aqui do My Apps, ok? Aqui, no caso de quando eu tenho uma conta do tipo Enterprise, eu consigo designar um time para desenvolver os meus sistemas. Também não iremos ver isso no curso, é muito avançado. Aqui nós podemos ver em billing a nossa conta, né, nossas cobranças, aqui as políticas de privacidade e a nossa account settings, ok? Vamos antes de tudo, pessoal, clicar aqui em account settings e vamos descrever um pouco aqui rapidamente sobre o que interessa aqui, tá? Ele está abrindo aqui a ferramenta, tá? Nós podemos ver aqui, ó, que a gente pode ativar API, né, conexão, ou seja, uma API nada mais é do que a conexão da nossa database, do nosso aplicativo desenvolvido em AppSheet com outra ferramenta nada a ver, né, com ela. Ou seja, existem APIs de nota fiscal, APIs de track de encomendas do correio, tudo isso a gente poderia fazer aqui, ok? Isso seria em um curso avançado que a gente deveria trabalhar, tá bom? Essa default path, a gente consegue setar qual é a pasta na nuvem do nosso Google, ou seja, no Drive lá do nosso Google, onde será salvo os aplicativos e todas as imagens, né, todos os documentos que a gente possa criar dentro do nosso aplicativo, tá bom? Basicamente isso é o que vale para esse primeiro módulo, né, de básico e avançado. Basta vocês saberem isso aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá criar um aplicativozinho do zero. Para isso, a gente precisa entrar em drive.google.com, ok? E a partir desse momento eu estarei dentro da minha nuvem, né, pessoal? Eu vou clicar aqui em AppSheet, nessa minha pasta aqui, e vou criar uma nova planilha. Para isso, eu preciso vir aqui no menu esquerdo do meu Drive, né? Novo, planilha, e eu vou setar uma planilha em branco, tá, pessoal? Então, olha só, nós temos aqui uma planilha sem título sendo criada, desenvolvida aqui pelo nosso Google Drive. Ela é idêntica, né, a uma planilha de Excel. Só que o Excel, né, pessoal, quando vocês têm o Microsoft Office, ele cedia as suas planilhas dentro do nosso HD físico, do nosso computador. Nesse caso aqui, a planilha está sediada no nosso Google Drive, lá na nossa nuvem do Google, tá bom? Ou seja, ela está lá nas databases, nos data centers do Google, tá bom, pessoal?
Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer após criar uma planilha é entender que ela será a base do nosso aplicativo. Então, todas as informações, todos os dados que nós criarmos dentro do nosso aplicativo, todos os lançamentos que nós fizermos dentro do nosso aplicativo, através de formulários, através de registros de fotos, né? E por aí vai, eles serão registrados nessa planilha aqui. Então, pessoal, a gente precisa, antes de tudo, organizar nossa planilha, tá? Ah, primeiro passo, né? É a gente nomear nossa planilha. Não sei por que ainda não carregou aqui, minha internet não está muito boa hoje. Vamos ver aqui, se eu gravar, eu dei um refresh aqui, pessoal. E vamos lá, tá? Bom, enquanto o meu computador carrega aqui muito rapidamente essa planilha, nós iremos voltar aqui para a nossa página do AppSheet, tá? E nós vamos clicar em Create App, começando um app a partir de uma database existente, tá? Que é essa planilha sem título que eu estou criando aí, tá, pessoal? Vou clicar aqui. O nome do meu app vai ser aula, não, vai ser em curso de AppSheet 2023. Ok? A categoria escolhida para mim vai ser Education and Training, ok? E a partir do momento que eu clicar aqui, eu vou escolher, né, a data base que eu vou utilizar como pilar, né, do banco de dados do meu aplicativo, tá bom? Então, ó, ele, a partir do momento que eu cliquei ali, ele já pergunta onde é que reside a sua database, Diogo? Então, ela não reside aqui na database do AppSheet, porque eu já mostrei para vocês que eu não irei utilizar essa database do AppSheet. Ela é bem recente, inclusive ela está em modo beta, tanto que vocês podem ver aqui como preview, ok? Eu vou escolher aqui em Google Sheets, ok? Do meu Drive. Ele já está dentro do meu Drive, tanto que vocês podem ver meu e-mail aqui embaixo, tá? Então, eu vou simplesmente renomear essa planilha aqui para curso AppSheet 2023, tá? Vou setar essa primeira aba aqui como aula 1, ok? Porque aula 1 já baseada, né? Que é a primeira aula que nós iremos basear aqui no nosso sistema, tá? E aí é o seguinte, pessoal. Primeira coisa que eu peço que vocês decorem, tá? Isso é decorar e vocês vão entender à medida que o curso fosse passando a necessidade desse campo, tá? Sempre a célula A1 ela será isso aqui, ó, ID, tá? Depois eu explico para vocês, ou vocês mesmos entenderão a lógica disso à medida que nós formos avançando no nosso curso, tá? Então, primeira coisa que vocês precisam saber, pessoal, é que essa primeira linha aqui, ó, todas as células, né? Isso aqui é uma célula, pessoal, que eu selecionei, a célula B4. Isso aqui é outra célula que eu selecionei, célula C2. Isso que eu selecionei aqui agora, a 1, é uma linha 1, ok? Isso que eu selecionei aqui é uma coluna, coluna A, coluna C, coluna D, tá bom? Então, a linha 1 e todas as células, pessoal, que compõem a linha 1, ou seja, a célula A1, célula B1, célula C1, célula D1, elas vão compor o nosso campo estrutural, também conhecido como coluna estrutural do nosso AppSheet. Diogo, o que é coluna estrutural? Coluna estrutural, pessoal, é aquela que vai guiar os dados da nossa planilha, do nosso banco de dados e, consequentemente, do nosso aplicativo. Então, essa coluna ID, todo formulário do meu aplicativo que eu criar lá vai perguntar na primeira pergunta qual é o ID que eu quero registrar. Então, vamos supor que o primeiro ID que eu registrei foi o ABC123. Vai ter lá na minha linha de dados do primeiro registro da coluna estrutural ID o registro ABC123, tá bom? Então, o que que eu quero que vocês mentalizem agora e fixem isso nas suas cabeças, tá? Que a linha 1 ela é muito importante para as nossas aplicações, tanto que eu gosto de deixar ela em negrito e bloqueada aqui na opção
ver, congelar uma linha, tá? Porque quantas linhas eu for para baixo na minha planilha, ela sempre vai ficar visível, tá bom? Então, voltando aqui ao ponto que eu quero que vocês fixem, que essa coluna, essa linha 1, ela vai formatar nossas colunas estruturais, ou seja, os dados que eu quero que registre no meu aplicativo. Essa aula 1, a gente vai só pedir nome, ID, né? Porque eu já criei nome, sobrenome e telefone, ok? Somente isso, pessoal. As outras colunas se tornarão inúteis, tá? As outras linhas, enquanto não houver novos registros sendo criados através do nosso aplicativo, serão inúteis também, tá bom? Então, vamos já pré-preencher aqui na nossa base de dados, Diogo Costa. Vou botar um telefone fictício aqui para ninguém encher meu saco. E vou dar um Enter, tá, pessoal? Então, nós, quando criarmos o nosso aplicativo lá dentro da nossa ferramenta, nós vamos ter uma base de dados já, uma table, ok, pessoal? Essa aula 1 aqui, a gente chama em planilhas de aba, né? Então, ou página, né? Tanto que se eu clicar aqui no mais, ele até sugere adicionar a página, tá? Eu chamo de aba. No AppSheet a gente chama isso de table, tá, pessoal? Table. Isso aqui, table. Table 1, tá bom? Então eu vou até renomear. Table 1, ok? A minha Table 1 pega um registro de dados, né? Das colunas estruturais. ID, nome, telefone, nome, sobrenome e telefone, tá bom? Isso aqui vai ser imutável, pessoal, a não ser que eu queira que isso seja regenerado, tá? E isso aqui, não. Isso aqui para baixo, da linha 2 até o infinito, é altamente mutável, ou seja, a gente pode mudar isso a qualquer momento, tá bom? Isso vai configurar o quê? O nosso banco de dados, nossa database, né? E, consequentemente, à medida que nós formos manipulando os dados, nós teremos informações, tá bom? Então, vamos voltar lá para a nossa criação do aplicativo, né? Nós já escolhemos, clicamos aqui no menu Escape Create, New App, from New Our Database. Então, vamos escolher aqui nossa planilha, né? E a partir do momento que eu cliquei aqui que minha database vem de um Google Sheets, ele pergunta da onde? Ele já abre o meu Drive aqui. Então, vocês lembram que eu criei a pasta AppSheet e está aqui, ó, curso AppSheet 2023, que nada mais é do que essa planilha que eu acabei de criar aqui, tá, pessoal? Então, quando eu selecionar essa database, a inteligência artificial do AppSheet já vai perceber que existe uma Table 1 aqui, ó, e ele vai automaticamente importar as colunas estruturais, tá? E já vai criar uma tela, sugerir uma tela de front-end, lembrando aqueles fundamentos do pilar, do que é visível ao usuário, né? Automaticamente. Vocês vão ver aqui, ó. Ele já está pré-carregando algumas informações de sistema, tá, pessoal? E aqui nós vamos para a parte final da aula, já entendendo um pouco sobre o editor, tá? Nós agora estamos aqui no editor do AppSheet, tá, pessoal? Como é a primeira vez aqui que eu entro, ele até me dá umas boas-vindas e uma sugestão de um tool. Eu vou fechar, tá bom? A primeira coisa que vocês percebem é que eu estou com um editor aqui que talvez algumas pessoas não tenham acesso, tá? Se vocês não tiverem acesso a esse editor, não tem problema. Mas um dia, muito breve, vocês terão. Provavelmente vocês estarão com o Legacy Editor, que é esse aqui, ó. Se eu mudar, que vocês já viram vários vídeos aqui do meu canal, eu desenvolvendo através desse editor aqui, tá, pessoal? Eu vou focar, como o curso é focado para o ano 2023 e até o final de 2023 todo mundo estará com esse novo editor, aqui, ó, Improved Editor. Eu vou trocar para essa nova aba e nós vamos começar a nos familiarizar aqui, tá, pessoal? Nessa aula 2 e continuaremos na aula 3 para vocês começarem a entender e familiarizar-se com essa visualização aqui do editor, tá bom? Isso aqui se chama editor do AppSheet, é aqui onde a gente desenvolve todo o back-end, front-end, back-end e front-end do nosso aplicativo, tá?
Aqui, pessoal, é o nosso database, pilar 1. Aqui é o nosso back-end, ou seja, onde a gente mexe, tá? Essa parte central aqui é onde a gente mexe e manipula o comportamento do nosso aplicativo. E essa tela aqui à nossa direita se chama simulador. É ele onde a gente vê como é que nosso sistema está ficando, tá? Eu estou visualizando aqui ele como se eu estivesse usando em tablet, mas eu posso também visualizar ele como se fosse um celular, ou se eu clicar aqui, eu posso visualizar ele como se eu abrisse ele no browser, tá vendo? Ou num desktop, né, que eles chamam, tipo, como se o nosso aplicativo fosse um site, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso editor e vamos focar aqui nessa segunda opção, tá, pessoal? Essa primeira opção, esse foguetinho aqui, é para nós implementarmos o nosso aplicativo. Eu falei isso logo no começo do vídeo, mas vamos focar aqui nesse menu Data, aqui, ok? Quem quiser complementar tudo isso aqui na parte teórica, tá? Eu sugiro que compre o meu e-book, que está disponível aqui no link do canal, né? Em qualquer parte aqui do canal do AppSheet Brasil, você vai achar o link do meu e-book aqui, ó. Tá aqui, tá? Só que ele tá todo, pessoal, baseado nesse editor Legacy aqui, tá? Porque quando eu produzi ele, ele não existia ainda esse Improved Editor aqui, ok? Então, beleza, ó. Ou seja, quem quiser se aprofundar mais teoricamente nos seus estudos, pode baixar, pode comprar esse e-book, só R$ 9, tá? Bem barato. Então, vocês já podem ver que aquelas colunas que eu falei, aquelas células da primeira linha aqui, ó, A1, B1, C1 e D1, viraram as colunas estruturais, tá, pessoal? Isso é muito fundamental vocês entenderem isso aqui, ó. Colunas estruturais: ID, nome, sobrenome e telefone. Ou seja, todos os dados que eu criar aqui, vindo aqui no nosso editor lateral, ó, se eu clicar aqui em mais linha, ou seja, eu vou adicionar novas linhas de campo na minha database, ele vai solicitar todos esses campos das colunas estruturais: ID, nome, sobrenome e telefone. Vou dar um exemplo aqui, ó. ID, nome, sobrenome e telefone. E à medida que eu preencher aqui novos dados, o Santos, telefone, e salvar, o que acontece com a nossa database? Ó, ela é pré-preenchida. Ela é preenchida automaticamente lá também, tá bom, pessoal? Então, entrando na reta finalíssima aqui na nossa aula 2, nós entendemos que as colunas estruturais são fixas, ok? A não ser que nós queiramos manipular, primeiramente aqui na nossa database e segundamente regenerá-la aqui, né? Vai que eu queira adicionar aqui o campo e-mail também. Eu teria que adicionar aqui na célula A é um e-mail, né? E regenerar a estrutura, nós veremos em outras exemplificações ao decorrer desse curso, aqui nesse Regenerate Schema, ok? E aí sim, ela apareceria aqui, tá, pessoal? Então, o que eu quero que vocês fixem dessa aula é isso, tá? Que colunas estruturais são campos matrizes, ou seja, campos básicos, onde eles irão guiar o comportamento do usuário no registro dos dados, tá? Então, assim como todo sistema é composto por três pilares, o desenvolvimento de sistemas através da AppSheet, ele é também desenvolvido por três passos, tá, pessoal? Primeiro passo, criar a database. Eu criei aqui nossa planilha Google AppSheet dentro do nosso Google Sheets, perdão, dentro do nosso Drive, ok? Criei aqui. Segundo passo, eu importei ela, né, para o nossa AppSheet. Ele importou automaticamente, pessoal, porque eu expliquei para vocês assim que eu criei o aplicativo que a inteligência artificial do AppSheet ele entende que aqui já tinha uma table e ele importa automaticamente. Mas vamos supor que aqui houvesse uma outra table 2 que eu criasse agora ou que tivesse na hora que eu solicitei que ele utilizasse essa planilha como base de dados para a criação de um aplicativo, só que ele não puxasse diretamente para o editor, né? Como é que a gente importa uma nova aba, uma nova página, uma nova table para o nosso editor? Basta a gente vir aqui no menu Data e mais, tá? E aqui a gente teria acesso
novamente aquele passo a passo e ao escolher aqui nessa planilha, ele iria sugerir aqui a Table 2, tá? Não vou finalizar esse passo a passo, até porque, como ela está vazia, ele nem iria enxergar essa planilha como válida para importação dentro do editor, tá, pessoal? Então, o primeiro passo é nós criarmos a nossa planilha, nossa database. O segundo passo é nós importarmos todas as tabelas da nossa planilha para dentro do AppSheet através desse menu Data mais. E a terceiro passo fundamental da criação de qualquer sistema dentro do AppSheet é nós configurarmos as colunas estruturais, tá, pessoal? Diogo, o que que significa configurar as colunas estruturais? Nada mais significa do que nós configurarmos os tipos, tá? As chaves e os rótulos, os labels das nossas colunas, tá? Eu falei para vocês decorarem esse campo ID tem que sempre aparecer. Pronto, decorem que ele também vai ser sempre o campo key, ou seja, o campo chave. Por quê? Por que isso, Diogo? Porque o campo key, ele é o campo que nunca se repetirá. Todo banco de dados, ele precisa ter um dado, um dado fixo, né? Por quê? Porque ele servirá de farol para comunicação entre tabelas. Ele vai, quando essa tabela 2 se comunicar com essa tabela 1, através de referências que nós veremos na aula 7, significa que eu estou puxando qualquer dado que eu quiser dessa tabela 1. Então, para ele entender que eu estou puxando qualquer dado referente a uma linha de outra tabela, eu preciso ter um campo-chave, tá? Então, o campo-chave sempre vai ser o campo ID, que é gerado por essa expressão aqui, pessoal, Unique ID, já vem automaticamente, vocês não precisam se preocupar com essa expressão aqui, tá? Sempre que vocês criam uma coluna estrutural do campo ID, esse initial value, ou seja, o valor inicial pré-preenchido dele, já vai ser gerado uma sopa de caracteres através dessa expressão aqui, ó. Vocês vão ver se eu clicar mais, ó, é uma sopa de caracteres, ó, F4229192A, que nunca vai se repetir. Tanto que se eu cancelar aqui, ó, já está outro valor aqui, pessoal. Se eu gerar outro valor aqui, tá? Essa é a intenção da gente criar um campo ID como chave, porque nós teremos a certeza de que serão linhas de registros, pelo menos nessa informação ID, que nunca se repetirá. A gente sabe que nome pode se repetir, podem existir 10, 15, 20 milhões de Diogos, né? Sobrenomes nem se fala, e telefone também podem se repetir. É raro, mas acontece, tá bom? Então, nós estamos configurando, né, as nossas colunas estruturais. Isso compõe o passo 3 do desenvolvimento de sistemas, tá? E, ah, e vamos continuar aqui até finalizar esse vídeo da aula 2, né? Já falei para vocês que o ID é sempre o campo-chave, só que o label é aquele campo que é o mais importante da nossa tabela em questão, tá? O mais importante aqui é muito subjetivo, tá? Vai depender muito de cada table, mas eu vou colocar aqui como o nome, tá? Como o campo mais importante aqui dessa minha tabela de dados, tá bom? Então, nós vamos configurar. Nós veremos aqui todos os tipos de colunas, tá? Estruturais. Nós vamos passar uma a uma, claro, com uma velocidade mais rápida, né, do que deveríamos, até porque senão os vídeos vão ficar muito longos. Eu vou falar das principais. E mais uma vez, se vocês quiserem ir mais a fundo, eu falo um pouco no meu e-book, eu vou mais a fundo em coluna, tipo de coluna por coluna, e citando as funcionalidades de cada uma, né? E as sugestões de uso, tá bom? Nome eu posso deixar como texto ou posso também deixar como name, tá? Então, se meu navegador tiver aquela opção de pré-preenchimento automático ou até no celular, ele já vai entender que deve sugerir nomes nesse campo do formulário aqui quando aparecer, tá, pessoal? Beleza? Sobrenome eu vou deixar como texto mesmo. Telefone eu vou colocar como phone. Então, vocês veem que eu modifiquei algumas coisas aqui da nossa das nossas colunas estruturais. Então, isso configura-se como terceiro passo e último passo básico do desenvolvimento de sistemas dentro de AppSheet, tá, pessoal?
eu vou querer esconder esse campo ID, porque como ele é um campo guia para mim, não tem nenhuma necessidade dele ficar aparecendo no formulário, até porque ele é pré-preenchido com uma sopa de caracteres que não faz nenhum sentido, né? Ele só faz sentido lá no nosso back-end, lembrando daqueles fundamentos, né? Sobre os três pilares, tá, pessoal? Então vocês vão ver que quando eu desmarcar aqui ele como show, significa que ele não vai aparecer mais, que ele vai ficar escondido. Então vocês não podem ver até acompanhar aqui em tempo real que ele vai sumir, esse valor aqui do formulário, ó. Sumiu, tá vendo? Se eu esconder aqui nome também, ó, some também, tá, pessoal? Então, estou finalizando aqui o terceiro passo do desenvolvimento de sistemas. Eu vou querer a obrigatoriedade, tá? O campo key, pessoal, ele é sempre obrigatório, tá? Se eu tirar aqui, ele vai dar erro, ele não vai deixar que isso aconteça. O campo key, ele é obrigatório. O label também é obrigatório, mas não dá erro no sistema se a gente não deixar como require, ou seja, obrigatório, né? E eu vou simplesmente deixar todos os campos aqui como obrigatório, tá? Finalizei o passo 3 do desenvolvimento de sistemas em AppSheet. Relembrando o final, database, criei minha database, importei a database para dentro do AppSheet, segundo passo. Terceiro passo, configurei as colunas estruturais. Beleza? Salvei, meu aplicativo está pronto para ser iniciado. Pessoal, essa foi a aula 2. Na aula 3, nós veremos tipos de colunas, ok? Os tipos mais fundamentais, e iremos começar a entender um pouco do front-end que reside aqui nesse segundo ícone aqui, tá, pessoal? Fique com Deus. Um abraço. Até logo.